Vamos falar hoje sobre um equipamento doméstico também, presente em nossas casas, que é um chuveiro elétrico. Ele é um equipamento basicamente elétrico, ele não tem nada de eletrônica, mas ele tem um sistema de automação bem interessante que a gente pode comentar. Inicialmente, o chuveiro, isso é um chuveiro da Lorenzetti. Eu não sou patrocinado ainda pela Lorenzetti. E aqui vem a especificação dele: 220 a tensão da rede elétrica. 4.600 watts é a potência máxima, que vai solicitar uma corrente de 25 amperes. E ele já dá uma dicasinha aqui que é para ser utilizado um fio de 4 milímetros quadrados. Alguns não vêm com essa informação, então cabe a gente pegar o valor da potência e com o valor da potência e a tensão a gente calcular a corrente para poder dimensionar tanto o fio que vai ser ligado a ele, que vai energizar ele, como também a tomada, né? A gente tem que ter esse cuidado para que não cause problemas de aquecimento e até mesmo coisa de caso de incêndio, né? Por exemplo, esse aqui, ó, essa tomada está com 10 amperes. É o limite dela. E ela está subdimensionada. Então, como a minha corrente máxima do meu chuveiro é 25 amperes, o que é que vai acontecer? Vai ter aquecimento e provavelmente pega fogo. Então, esse chuveiro que eu peguei, ele já está com essa tomadazinha aqui. Quem colocou não teve esse cuidado, que é importante. Então, sempre que for ligar, fazer a instalação do equipamento, é importante saber a corrente que vai passar por ele. Se a gente subdimensiona o fio, a gente vai estar vai estar sobre risco de causar um acidente. Bom, como é que funciona o chuveiro? O chuveiro ele tem na sua chave seletora, ele vai ter 3 posições: inverno, onde eu tenho uma temperatura maior. Eu vou ter a posição desligado, vai ser temperatura ambiente, e vou ter o verão, onde eu vou ter uma temperatura, vai ter aquecimento, mas não tão quente quanto o inverno. Vamos aqui abrir para ver como é que é por dentro. A gente girando aqui, a gente já consegue tirar essa parte que sai a água. Temos aqui esse fiozinho verde. O que é esse fio verde? Esse fio verde, ele é o aterramento. Por quê? Porque para esse tipo de chuveiros, existem outros que existe isolamento, mas este aqui, que ele é o mais popular, mais simples, a resistência que vai aquecer a água, ela entra em contato elétrico com a água. Então é importante ter esse fio de aterramento, onde ele juntamente com os 2 fios brancos que é a alimentação, ele tem o verde. E o verde ele é um padrão de norma que representa o aterramento, o ground, né? Então o verde já remete ao terra, ao que vai ser ligado para escoar qualquer fuga de corrente. Então é necessário. Em outras épocas, 50 anos atrás, os canos de água eles eram de ferro, eles eram de ferro galvanizado. E o ferro, metal, é um excelente condutor. Então, quando a instalação não tinha esse aterramento bem feito, tinha esse fio, mas o fio não tinha um aterramento, o que acontece? A resistência entra em contato com a água entra em contato com o cano de ferro, a válvula manual, né, que chama registro, mas o certo é a válvula manual, onde a gente vai abrir e fechar a água na parede, também de metal. Então, era comum, em algumas situações, a pessoa ia abrir o chuveiro elétrico e tomar um choque. Não era um choque violento, mas tomava um choque. Isso acontecia muito quando o aterramento não estava correto. Hoje em dia já não acontece isso, por quê? Porque todos os canos são de
de material PVC. E o PVC é um material isolante, então é importante ter o aterramento, mas o risco é bem menor. Já houve situações mais críticas, inclusive os chuveiros da época, inclusive da própria fabricante Lorizete da época, ele tem a estrutura dele de metal. Então era realmente você ter um chuveiro com uma carcaça extremamente energizada. Eram umas coisas bem estranhas da época. Bom, vamos continuar aqui. Então a gente libera aqui o fio do aterramento e puxa aqui essa parte aqui, que é a parte do chuveiro. Então aqui a gente tem o miolo dele, que é essa câmara, essa parte onde a água entra. E aí de cara a gente vê o que? A gente vê a resistência. Então essa espiral aqui parece uma espiral de caderno. Ela na verdade ela é uma liga metálica e que ela tem uma dissipação térmica muito grande. E nós temos 3 pontos aqui. O que significa esses 3 pontos? Digamos que seria um ponto comum. Se eu energizo essas extremidades aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma resistência maior. Se eu tenho uma resistência maior, vou ter maior resistividade, vou ter menor corrente para a mesma tensão. Se eu tenho menor corrente, eu tenho menor potência. Então, significa que se tiver esses 2 pontos energizados e esse aqui tiver em aberto, eu vou ter a situação de verão. Caso aqui fique desativado e fique ativado este ponto e este, eu vou ter agora diminuído a minha resistência, automaticamente aumenta a minha corrente e minha potência. Então, a situação de energização desses 2 pontos será quando a minha chave seletora estiver no inverno. Como é que é feito a automação aqui? O que é que tem de automático numa estrutura bem simples, né? Nós temos aqui no fundo essa parte que é um diafragma de borracha. O que é que acontece? Quando a água chega aqui, ela aumenta a pressão interna dentro dessa estrutura. Aumentando a pressão, vai o quê? Vai fazer com que esse diafragma se desloque. Esse deslocamento é que vai fazer o chaveamento das resistências. Ou seja, você liga a chave elétrica do seu chuveiro, mas não chega energia na resistência enquanto não tiver água. Isso para proteger, porque para que tenha um aquecimento, sem a circulação de água, pode até ter água, mas se não tiver água fluindo, vai haver um superaquecimento, podendo até mesmo derreter essa estrutura, que é uma estrutura plástica. Então, é uma condição que é um if que só realmente existe energização de minha resistência se eu tiver fluxo de água. Não basta ter só água, eu tenho que ter água e ter um fluxo de água para que não tenha derretimento da estrutura. Vamos ver como é que esse chaveamento é feito e como funciona a chave seletora, onde eu vou escolher o que é verão, o que é desligado e o que é inverno. Então a gente faz aqui ele é de encaixe, então a gente pode desencaixar aqui de um lado e do outro, e aqui vamos ter a parte de eletricidade propriamente dita. Então, o fio vem da rede, ele é soldado nessas 2 chapas aqui. E vamos considerar a primeira situação, que é a situação de verão. Quando eu posiciono, ou melhor, vamos posicionar aqui, posição de verão. Observe que existem esses contatos aqui. Esses contatos eles estão normalmente abertos. São os 2 contatos que vêm da rede elétrica. Nessa posição de verão, o que é que acontece? Quando eu forço para cima o diafragma, vejo o que é que acontece com os contatos. Eles fecham. Ou seja, esse contato só é fechado quando eu tenho a presença de água, eu tenho a presença de pressão aqui interna
desse bojo aqui, dessa câmara. Caso a água fique muito fraca ou a água ou seja desligado o chuveiro, então não haverá fechamento do contato. Então são os dois contatos, ele corta os dois ao mesmo tempo. Vamos agora colocar a chave na posição de desligada. Veja que essa parte plástica ela se interpõe a esse contato daqui. Né? Então, caso eu pressione aqui o meu diafragma, um contato fecha, mas o outro está obstruído pelo plástico. Então, não vai fechar o circuito e não haverá fluxo de corrente, mesmo que eu tenha pressão da água fazendo o diafragma acionar esses dois contatos, mas ele está com um obstáculo na frente. Vamos agora para a situação de inverno. Vamos ver o que acontece com o inverno. E voltando aqui, quando esses contatos são fechados, observe que essas duas partes daqui, elas estão exatamente em contato com a resistência embaixo, que é os pontos mais extremos. No caso, quando está em verão, né? Então, no caso de verão, os contatos são fechados e aqui embaixo eu tenho energização. Quando eu estou no desligado, eu tenho aqui um plástico que vai evitar o fechamento do contato. Vamos finalmente para o inverno. Então, quando eu estou em inverno, o que acontece? Existe uma terceira chave aqui, ó, que é esta chave aqui. Ó. Ela fica geralmente aberta. Quando eu boto na posição inverno, ó, o contato fecha. Então, eu permaneço com os contatos principais abertos, podendo fechar. Porém, atenção, que vinha para o terminal da resistência, ele sofre um bypass. O que acontece? A tensão vem para esse terminal, mas ela vai também para o outro terminal aqui, esse terminal aqui, que é aquele terminal intermediário daqui. Então significa que eu vou ter o polo esse junto com esse, eu vou ter 220 e 220, é como se aqui fosse um curto. Na verdade aqui é um curto. Então eu tenho 220 num caminho menor. Então neste caso, essa resistência aqui não será aquecida. Quem vai ser aquecida vai ser essa parte daqui. E com isso eu tenho o dobro da potência, o dobro da corrente. O dobro não, mas eu vou ter uma relação proporcional bem maior de corrente e de potência. E com isso eu tenho a opção de inverno ter uma temperatura maior, com consumo nominal aí de 25 amperes. Então é assim que funciona um chuveiro elétrico. Manutenção. Como é que é feita a manutenção? Geralmente, na grande maioria dos casos, o que acontece é a queima da resistência. O que é queima? Queima é quando ela rompe. Então, ao longo do tempo, como ela está em contato com a água, ela oxida e ela rompe mesmo. Parte aqui, pode partir aqui, pode partir aqui. E aí, o que é que tem que ser feito? Substituir. Então, a resistência está queimada, a resistência é um produto de fácil acesso. Custaria hoje na faixa de R$20 uma resistência. E aí a pessoa abre e aí saca aqui, ó, pode ser com alicate, se tiver folgada pode ser com a mão. Aqui está um pouco preso, então eu posso vir aqui com o alicate e puxar. E aí eu solto os terminais. Esse terminal já vem com ele de fábrica. E aí eu vou desconectando. Pronto. Retirei a resistência. Digamos que essa resistência está em perfeito estado, ela é novinha. Mas digamos que ela tivesse rompido. Então você retira ela completamente e coloca a nova. Às vezes acontece que aí é fim de linha para o chuveiro. Quando o chuveiro é muito, muito antigo, ocorre a oxidação desses terminais. Esses terminais é aqui uma liga metálica
que leva cobre, e aí ela rompe no pé. Quando ela oxida muito, que rompe realmente no pezinho daqui, aí não tem mais jeito, não tem como eu chegar e fazer essa conexão aqui da resistência. Aí é fim de linha para o chuveiro e aí não tem jeito para ele, só outro. Mas só depois de muito tempo de uso, muitos anos. O principal que dá problema é a velha resistência, que se rompe devido ao próprio uso. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês.